Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, uma alegria, mais uma vez poder estar com os irmãos e poder gravar esta mensagem da parte de Deus para que você seja ministrado pelo Senhor nesta noite. Que Deus possa nos usar mais uma vez e abençoar a minha vida, tua casa, tua família, com a mensagem desta noite. O texto que eu propus no coração estar falando e compartilhando com os irmãos nesta noite é o capítulo 15 do livro de Lucas. Nesse livro, Jesus está reunido com os publicanos e pecadores, e os fariseus estão murmurando ali, porque questionando em seu coração o porquê de Jesus está reunido com pecadores e publicanos. E é isso que a gente vai ver. Depois disso, Jesus propõe as parábolas, né? 3 parábolas. Parábolas da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, né? Ou moeda, né? Algumas traduções, e a parábola do filho pródigo. Eu queria estar compartilhando e lendo a partir do versículo 11, que fala da parábola do filho pródigo. Vamos acompanhar. Lucas capítulo 15, versículo 11, onde lemos: Continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá minha parte da herança. E ele repartiu os bens entre eles. Não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter gastado tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se empregou com um dos cidadãos daquela região, e este mandou para seus campos, para apacentar os porcos. Ele desejava fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: Quantos empregados meu pai tem, pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu me levantarei e irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi ter com seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu e abraçou-o e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde um anel em seu dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho gordo. Comamos e alegremos, porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. Até aí por enquanto. Então, Jesus propõe essa parábola de início porque os fariseus estavam murmurando em seu coração porque ele estava com os pecadores. Agora, esse texto, essa parábola de Lucas, ela nos ensina algumas coisas, e aqui a gente queria estar compartilhando esses ensinamentos, e ao final a gente faz o fechamento. No versículo 12, ele começa dizendo: o filho mais novo, ele perde a herança, e ele, sem questionar, ele pega essa herança e ele compartilha, ele divide com os 2, né? No versículo 13, dias depois, ele junta tudo que ele tem. Ele pega a sua herança, pega os seus bens e sai no mundão. E diz o texto que ele desperdiçou toda a sua herança. O texto diz que é dissolutamente, no versículo 13. Diz que ele desperdiçou, ou seja, viver dissolutamente, viver uma vida sem regras, uma vida sem limite, né? Uma vida sem eira e nem beira, uma vida de qualquer jeito, uma vida segundo a minha vontade, a vida no curso desse mundo, vivendo de qualquer jeito, sem princípios morais, sem princípios éticos, fazendo a minha própria vontade, cedendo os desejos da carne. Nesse início, quem sabe eu esteja já falando para alguém
que esteja vivendo assim, uma vida desregrada, uma vida sem limite, uma vida sem princípios. Hoje é o dia da mudança. O Pai está à procura dos perdidos. Quem sabe ele quer ministrar seu coração nesta noite. Você que tem vivido uma vida dissoluta, uma vida sem princípios, uma vida sem regras, uma vida segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da sua carne. E Deus ministra seu coração. E o texto continua. Diz que ele gastou tudo que ele tinha. Chega uma hora que o dinheiro acabou. O mundo, né? Ele gastou tudo. Mas no versículo 14 diz que houve uma grande fome. Houve uma grande fome e ele teve que procurar alguma coisa para fazer, para ganhar o sustento. E ele conheceu um dos cidadãos daquele lugar e ele se empregou em uma de suas fazendas. E a fome e a necessidade dele era tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ele não teve ele não tinha que desse a ele. Por quê? Na vida, nesse mundo, né, temos dificuldade de amigos, né? Ele teve dificuldade de fazer amigos, pessoas que pudessem ajudar. Enquanto ele tinha dinheiro, talvez ele tenha pagado, né, bancado muita gente, rodadas de bebidas, prostitutas, jogos, mas quando ele teve fome, aqui está dizendo o texto, que ninguém lhe dava nada. Quem sabe você está vivendo assim, você desperdiçou toda a sua vida, todos os seus bens, todas as suas posses, toda a sua saúde, e você vive uma vida hoje sofrida, triste. Deus está à procura dos perdidos e Ele quer te encontrar nesta noite, que Ele possa ministrar o seu coração. Ele quer te salvar, Ele veio buscar e salvar o perdido. Imagina, na cultura onde o porco é considerado imundo, ele está ali, perdeu tudo, cuidando de porcos, e ainda desejava comer das suas bolotas que alimentavam os porcos. Então é uma degradação, uma humilhação, um estado assim deplorável que ele se encontrava. Versículo 16, ele diz que ninguém lhe dava nada. Versículo 17 diz assim, ele diz assim, e ele caiu em si. Ou seja, quando ele cai em si, ele está dizendo assim, olha, ele recobrou o juízo. Ele volta novamente, parece que ele estava num estado de dormência, né? Meio que iludido com as coisas desse mundo. Mas o texto diz que ele caiu em si. Ou seja, ele recobrou o juízo. Quem sabe nesta noite precisamos também cair em si, refletir sobre a nossa vida. Precisamos pensar o que temos feito da nossa caminhada, do nosso andar, do nosso deitar, do nosso sentir, do nosso agir, da nossa vida, como temos levado, como temos vivido a nossa vida nesse mundo. A pergunta é, será que temos exaltado o nome de Deus com as nossas atitudes e ações? Temos vivido uma vida de princípios diante de Deus? O texto diz que ele caiu em si. E ele começou a lembrar tudo aquilo que ele vivia quando estava na fazenda, na casa do pai. Ele tinha de tudo. Mas iludido com as coisas desse mundo, ele abandonou tudo e foi. Quem sabe, eu estou falando para algumas pessoas que aconteceu a mesma coisa. Foi iludida pelo curso desse mundo, por coisas que não glorificam e não agradavam a Deus. E você está aí agora, perdido. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Deus quer te achar nesta noite. Essa mensagem é para você que está ao alcance da minha voz, que está ouvindo essa mensagem, que está tendo contato. Tem perdão de Deus para você. Tem graça de Deus para você. Você só precisa cair em si, se levantar e ir ter com o Pai. Refletir, recobrar o juízo
Em nome de Jesus, levanta de onde você caiu, levanta de onde você está e venha ao encontro do Senhor. Ele te espera de braços abertos. No versículo 18, ele vem ao encontro do pai e diz que ele fala assim, olha, eu vou procurar meu pai. Ele caiu em si, ele recobrou o juízo. Quem sabe nesta noite você precisa fazer isso, é recobrar o juízo. E falar assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Ou quem sabe você nunca esteve na casa do pai, mas está vivendo uma vida sem princípios. Você precisa encontrar o caminho. Lucas 19:10 diz que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o perdido. Quem são os perdidos? Os perdidos são aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus. Aqueles que toda a humanidade perdida, todo aquele que é a herança de Adão. No versículo 20 diz que ainda estava longe, ou seja, ele recobrou o juízo e foi ter com o pai. E ele ainda estava longe. E o pai o avista. E o pai não espera ele se encontrar. Ele corre ao encontro do filho. O abraça e o beija. Aquele pai é movido por uma íntima compaixão. E ele olha para aquele filho que estava perdido e que agora está voltando para casa. Quem sabe Deus está falando com você nesta noite. Ele quer e te espera o teu retorno. Ele está no mesmo lugar que ele esteve sempre, de braços abertos, te esperando. Você que desviou, você que abandonou a casa do Pai, mas também espera você que ainda não teve esse encontro maravilhoso com Ele. Ele está de braços abertos. Tem perdão de Deus para você, tem graça de Deus para você, tem o beijo do Senhor, tem a compaixão dele por você nesta noite, em nome de Jesus. No versículo 21, ele fala, olha, eu pequei contra o Senhor, e ele nem dá confiança para o filho. Ele, pai, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de mais ser chamado teu filho, mas o pai nem presta atenção nisso. Ele não escuta. O pai interrompe ele, abraça, o beija, ele perdoa. E é assim que Deus quer fazer com você nesta noite. Tem perdão de Deus para você nesta noite, meu irmão, em nome de Jesus. E o pai disse, sem repreensão, expressa a alegria, o perdido foi achado. Ele manda aos seus empregados, olha, escolhe a melhor roupa. Escolhe a melhor roupa. Ponde um anel em seu dedo e sandália nos seus pés. Colocar roupa significa, ele está dizendo, olha filho, eu estou te devolvendo a sua honra. Deus quer te devolver a honra nesta noite. Quem sabe você está andando no curso desse mundo, humilhado, desvalorizado por tudo e por todos. Deus quer te devolver as roupas, as vestes novas nesta noite, te devolver a honra de estar com Ele. Ele quer colocar um anel no seu dedo, para que você seja novamente honrado entre a humanidade. E sandália dos seus pés, Ele quer te dar uma restauração plena. Vestes novas, Ele quer devolver sua honra. Anel no dedo, devolver autoridade. E sandália nos pés, restauração completa. É a obra completa de Deus na sua vida nesta noite. Eu não sei por que caminhos você tem andado, por onde você tem trilhado. Deus te espera de braços abertos. No versículo 28, fala, eu não li esse texto, mas a gente vai ver agora, diz assim, a partir do versículo 25, diz assim, o filho mais velho estava no campo quando voltava, e ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças,
e chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele informou: teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o filho recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Então o pai saiu e procurava conciliar. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, quer para me alegrar com os meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou os bens com prostitutas, tu mandaste matar um novilho gordo. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que tenho é teu. Entretanto, era necessário que comemorássemos e nos alegrássemos. Ou seja, o filho mais velho, ele não foi embora, ele ficou em casa, na casa do pai. Quando o pai dividiu os bens, ele dividiu entre os dois filhos, ele também recebeu herança. Então ele tinha dinheiro para fazer o que ele quisesse. Agora, quando o irmão dele volta, ele não se alegra, ele se entristece. E ele faz acusações: olha, esse teu filho aí saiu, gastou tudo com prostitutas, e o senhor recebeu. Eu estou aqui com meus amigos, o senhor nunca me deu um cabritinho. Quem sabe Deus quer falar com algumas pessoas. Olha o que o pai fala para ele no versículo 32. Era necessário que comemorássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. O que Jesus quer nos ensinar? Que é necessário que nos alegremos quando um perdido é encontrado, é achado. Era preciso que nos regozijássemos. Isso fala alguma coisa no teu coração? O Espírito Santo está falando aí? É necessário, irmãos. É necessário que a gente se alegre. É necessário que a gente se regozije. É necessário que haja uma compaixão, um amor em nosso coração por um pecador que se arrepende, por alguém que se desviou e voltou para os caminhos do Senhor. O exemplo desse irmão mais velho aqui é o exemplo de muita gente que tem vivido uma vida de religiosidade e que não se alegra com a vitória e com o retorno de alguém para os caminhos, ou quando um pecador se arrepende. O Pai representa aqui Deus, ansioso por perdoar o pecador e desejando a sua volta. O Filho, nesta parábola, ele representa o arrependimento sincero. E o irmão mais velho, ele ilustra a hipocrisia, preconceito e indiferença dos fariseus com os arrependidos. O que Jesus queria nos ensinar, ele quer nos ensinar com essa parábola, é que precisamos nos arrepender sinceramente, assim como esse filho mais novo, que ele viveu uma vida dissoluta, gastou tudo, ele fez tudo, mas ele se arrependeu. Para alcançarmos o arrependimento, para alcançarmos o perdão de Deus, precisamos nos arrepender. E esse arrependimento tem que ser sincero, assim como esse filho que estava perdido. Agora, o que precisa ser tirado de dentro de nós, membros de igrejas, fora da igreja, é a hipocrisia. É o preconceito da indiferença dos fariseus com os arrependidos. Precisamos estar alegres com o pecador que se arrepende. E para a gente se alegrar, precisamos nos compadecer, ter compaixão, ter amor do coração, assim como esse pai, que quando ele vê o filho ao longe, ele é movido por uma íntima compaixão. E ele corre ao encontro desse filho. E ele o abraça e o beija. O que Deus quer nos ensinar, através dessa parábola contada por Jesus, é que os fariseus, eles estavam murmurando no seu coração. Estavam murmurando.
usando em suas ações, razoando, dizendo, olha, ele está comendo lá com os publicanos e comendo com os pecadores, está sentado junto com ele, está tendo comunhão com ele, está tendo intimidade com eles. Mas na verdade, o que ele quer nos ensinar, que precisamos nos relacionar, ter comunhão, precisamos ir até aos pecadores, aos que estão no curso desse mundo, vivendo dissolutamente, assim como esse filho viveu. Outra coisa que a gente aprende assim, com essas 3 parábolas é que na primeira parábola da ovelha perdida, ele fala da ovelha perdida aonde? No campo. Quando ele fala da ovelha perdida no campo, ou seja, ela está no mundo. Precisamos ir atrás dos perdidos que estão nesse curso desse mundo. Na segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida, diz que a mulher perdeu sua mulher e ela varreu o quê? Varreu a casa. Então, ou seja, ela perdeu essa mulher dentro de casa. Precisamos achar que estão perdidos dentro da nossa própria casa e, por que não, perdido dentro da própria igreja. Precisamos ser achados por Ele. Agora, para que sejamos ser achados por Ele, precisamos, assim como o filho pródigo, nos arrepender sinceramente e ter como Pai. Quem sabe eu esteja falando aqui nesta noite com pessoas que estão até dentro da igreja, mas que ainda não se arrependeram sinceramente em seus corações e precisam desse amor, precisam ser abraçados e beijados pelo Pai. Em nome de Jesus, que Deus possa ministrar melhor o teu coração, possa falar fortemente a Ele, para que você deixe a hipocrisia de lado e possa viver uma vida de arrependimento e de amor e de compaixão diante de Deus. Eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem sabe essa mensagem encontrou corações machucados, corações que estavam vivendo uma vida desregrada, mas que hoje o Espírito Santo está ministrando e você se arrependeu e você quer voltar aos caminhos do Senhor, ou até mesmo você ainda não encontrou esse caminho, mas hoje, em nome de Jesus, você vai dizer, eu quero viver essa vida para esse Deus que me ama e que está me esperando de braços abertos, que quer me abraçar e quer me beijar. Em nome de Jesus, que essa decisão seja hoje, para a glória dele. Em nome de Jesus. Possamos viver uma vida diante dele, para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para exaltação do nome dele. O Pai te ama e Ele está de braços abertos te esperando. O filho perdido foi achado. Era necessário que nos alegrássemos. Precisamos nos alegrar, precisamos regozijar diante das vidas que são trazidas ao altar perante o Senhor. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Deus, no nome de Jesus, eu quero orar nesta noite. Pedir, Senhor, pelo perdido, por aquele que ainda não foi achado pelo Senhor. Pela tua graça, pela sua misericórdia, alcance corações, Senhor, sinceros nesta noite. Pessoas que estão vivendo uma vida dissoluta, desregrada, sem limite, sem princípios, mas que hoje, Senhor, estão compungidos e inclinados, Senhor, a receber a ministração do Senhor em suas vidas. E que hoje querem ter esse encontro maravilhoso contigo, para a glória do teu nome. Possamos deixar toda a hipocrisia. Isso venha nos livrar, Senhor, de todo sentimento que não é, de tristeza, de tudo aquilo que faz com que venhamos ficar longe do Senhor. Que possamos verdadeiramente nos alegrar com o pecador que se arrepende, se alegrar com aqueles que chegam até nós. E venhamos, Senhor, dedicar, Senhor, tempo, atenção e compaixão, em nome de Jesus. O que a gente aprende com esse irmão aqui, do filho pródigo, o irmão mais velho, é que a
gente não deve ser hipócrita. Precisamos nos alegrar. Foi justamente o contrário que ele fez. Ele não se alegrou com o retorno do irmão. E a gente precisa nos alegrar. Porque Deus quer nos ensinar que precisamos estar alegres. Alegres como um pecador que se arrepende. Que você possa se alegrar nesta noite. Em nome de Jesus.